Ok, meus amigos, vamos aí agora para mais uma parte, capítulo 4, né? Esse capítulo 4 aqui tem um comando, tem um objetivo bem específico, né? Ó, tratamento de quê? Ó, dos dados pessoais pelo poder público. Então, olha aí, dados pessoais pelo poder público, né? Inclusive, claro, né, que o poder público aqui é onde tem aí mais dados pessoais aí na sua base de dados, né? Então, o poder público tem essa obrigação, né? Professor, tem aí, bacana, mas o que que pega, né? O que que vai pegar, né? É claro, né, que você acha que já deve saber o seguinte, que nós temos uma lei muito importante no Brasil, que foi um marco no Brasil, né? Que trata o quê? Das informações, né? Trata das informações, aí o acesso às informações pelo parte das pessoas, informações no poder público, né? Que nada mais é do que a Lei 12.527 de 2011, né? Prof, o que traz essa lei? Essa lei aqui é a lei de acesso à informação, né? Campeã de concurso, cai muito, né? Professor, qual que é a essência dessa lei? Tem aula gravada? Sim, tem aula gravada por mim, professor Luiz. Inclusive, eu gravo essa lei capítulo por capítulo, no mesmo formato que esse, né? E essa lei, claro, tem muitos exercícios, né? É uma lei aí mais antiga, muito importante. Qual que é o objeto dessa lei? Ela fala o seguinte, né? Todas as informações públicas, elas são públicas, né? Ou seja, deverão ser fornecidas a quem? À sociedade, né? Deverão ser fornecidas à sociedade. Pronto, né? Ah, professor, eu sou servidor público, né? Então, quem que paga o seu salário? O povo. Então, o povo tem o direito de saber o quê? Quanto que o Estado está pagando você. Então, essa informação está no sítio eletrônico, né? Na informação lá no site, no portal da transparência, que é uma autoridade que foi criada pela lei, para informar. Então, está lá. Então, é o seguinte, você tem aqui que entender, né? Ah, professor, eu sou servidor do Estado, né? Com base na Lei 13.709, eu quero solicitar a exclusão do meu nome. Eu não quero que ninguém saiba quanto eu ganho. Pode ou não pode? Não pode, porque entra em conflito. Gente, essa é a essência desse capítulo, né? A gente trabalhar aí com esse conflito aí de leis, né? Para isso, né, já no artigo 23 aqui, ele deixou bem claro essa situação, como vai ser feita, né? O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, referidas no parágrafo único do artigo 1º da lei, ou seja, 100% do setor público, tá? Olha aí, 100%, tá? Praticamente 100% do setor público, né? Setor público, tá, tem tudo a ver esse negócio aqui, ó, né, tratamento, né? Olha aí, referindo no parágrafo único da lei, do artigo 1º da lei 12.527, que é a lei, né? Deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, né? Opa, e aí, professor? Está entrando em contradição com a lei? Não. O que ele está fazendo? Está reforçando, olha só. Então, deve ser realizada a publicação dessas informações para atender exclusivamente a finalidade pública. Professor, qual que é a finalidade pública? É muito simples, né? Não é o povo que patrocina, que arca com os tributos aí, a administração pública, então ele tem o direito de saber. Não dados pessoais somente de remuneração, mas também de empresa, de compra, fornecimento, licitação, concurso público, enfim. A publicidade, né? As informações, né? Olha aí, na persecução do interesse público. É interesse público a divulgação dessas informações, com o objetivo de executar as competências legais. Claro, legais por quê? Está em lei, onde que diz que tem que estar essas informações publicadas na lei. Se não fosse assim, né, o que ia acontecer? Esta lei iria revogar a lei, não vai, né? Ou cumprir as atribuições legais, ou cumprir as competências legais do serviço público desde que. Então está aqui. Então isso aqui é a primeira informação, a informação mais importante desse capítulo é em relação a isso, você entender aí qual que é a abrangência de uma lei para outra, né? Professor, até agora, e aí? A Lei Geral de Acesso de Proteção dos Dados, né? Ele só está falando o seguinte, ó, tem que atender à finalidade pública da lei, né? Ok, né? Primeiro, ele colocou alguns parâmetros aqui, né? Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos, as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, né? Normalmente o portal da transparência é criado pela lei, né?
preferencialmente em seus sítios eletrônicos, portal da transferência. Então ele está falando aqui, né, que essa informação ela pode ser publicada, isso não vai ferir aí a Lei 13.709, só que ele vai ter que colocar um amparo legal. Pronto, né? Ok, colocou só mais uma obrigaçãozinha, né? E outra coisa importante que ele colocou aqui, né? Olha só, é que nessa publicação desses dados aí, claro que vão publicar dados pessoais, né? Ok, ótimo, né? Seja indicado o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39. O artigo 39 ele traz o conceito, o que o encarregado vai fazer. Então, além do portal, agora com a 13.709, lá no portal do Transparência, pela essa lei, isso pode cair, ele vai ter que indicar um encarregado da operação dessas informações, ok? Bacana. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade de operações de tratamento, né? Ele está trazendo aqui o quê? Competência para a autoridade nacional. Pode tratar. A gente observa que nessa lei aí é muito novo para a própria administração pública. Então, ele está levando tudo para quê? Tem vários momentos aqui, ele joga para quem? Ele joga lá para a autoridade competente, que é um órgão da Presidência da República, no sentido de quê? De estar regulamentando essa situação. Parágrafo 2º. O disposto nessa lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput desse artigo a instituir autoridades que trata a Lei 12.527. Ou seja, olha só, a preocupação do legislador em não conflitar as leis, porque a lei é um sucesso absoluto, tá? É uma lei que eu tiro o chapéu aí, que mudou bastante a cultura do país, né? Olha só o que acontece aqui, né? É 12.527. O que ele está falando aqui? Lá na Lei 12.527, nós temos um órgão responsável pela publicação dessas informações. Lá diz claramente. Então, ele quer o quê? Não dispensa, né? Não dispensa. Ele quer manter a competência da lei, né? Ótimo, bacana, né? Os prazos e procedimentos para o exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, né? Em especial, a disposição da lei do HC, né, do habeas data, bacana, né? A lei de processo administrativo, tá? E a lei aqui da lei de acesso à informação. Então, ele não quer conflitar, né? Gente, só um pouquinho, para reforçar um pouquinho mais sobre a lei, né? A lei é o seguinte, acesso à informação. Então, se você tem, é um direito que está regulamentando a Constituição Federal, salvo engano, no artigo 5º, inciso 30, tá? O que ele fala? Cara, todo cidadão tem o direito de saber de suas próprias informações constantes no banco de dados das empresas públicas e privadas. Está lá. Aí a lei foi a primeira. A lei regulamentou o quê? A lei regulamentou lá a parte do setor público. Então você pode peticionar, pode solicitar, tem prazo, tem tudo lá, né? Ótimo, né? Parágrafo 4º. Os serviços notariais de registro, cartório, né? De registros exercidos em caráter privado, né? Por delegação do poder público, né? É uma delegação, o cartório, né? Terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput desse artigo, nós temos, ou seja, enquadrou também o cartório no mesmo capítulo aqui de informações, né? Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, né? Olha o que está dizendo aqui. Então, o cartório ele é obrigado a disponibilizar essas informações para o setor público, tendo em vista as finalidades que trata o caput desse artigo, né? Ok, né? Tá aí, né? A administração pública aí passa a ganhar o banco de dados dos cartórios, que, claro, que é público, não tem o que esconder, né? Artigo 24 é o quê? Uma particularidade, né? É uma particularidade. Esse capítulo, estamos estudando o quê? O setor público, né? Setor público, né? O setor público ele é muito grande. Nós temos a administração pública direta, a administração pública indireta. Dentro da indireta, nós temos a de direito público e temos a de direito privado. A de direito privado, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios, né? Essas empresas, né? Que são as nossas grandes empresas públicas, sociedade de economia mista, elas estão ali para quê? Claro, para ocupar uma função da sociedade, mas também o quê? Visando a lucratividade. Elas têm que competir o quê? De acordo com as regras de mercado. Professor, então o quê? O artigo 24 vai trazer regras específicas para essas empresas de direito privado do setor público, né? Olha aí, as empresas públicas, Caixa Econômica, né? Isso, por exemplo, Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil, que atuam em regime de concorrência. Concorrência com quem? Com outras empresas do setor. Banco do Brasil disputa com Itaú, com Bradesco, com Santander, o que no mesmo regime, sem proteção nenhuma do
Estado, pau a pau, regime de concorrência. E esse regime de concorrência é um princípio constitucional constante no artigo 173 da Constituição Federal. Terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particular nos termos dessa lei. Ou seja, as mesmas obrigações essas empresas terão que as obrigações de outras empresas. Então, professor, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, do segmento lá de bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, eles têm obrigação aqui? Sim. Todos os ditames que eu disse para vocês aqui, eles estão obrigados, está lá, tem garantia o direito, né? Então o Banco do Brasil vai ter o quê? A mesma obrigação do que essas empresas. Por quê, professor? Porque se não fosse assim, iria ocorrer o quê? Uma concorrência desleal. Tá? Desleal, e não pode, o setor público não pode provocar concorrência desleal. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público nos termos desse capítulo, né? Ou seja, essas empresas públicas, a sociedade de economia mista, dado momento, elas fazem o quê? Elas executam, operacionalizam políticas públicas. Por exemplo, vamos colocar lá fundo de garantia, né, que é de exclusividade da Caixa Econômica, é uma política pública. Então, neste caso, que há uma exclusividade desse produto, é uma política pública do fundo de garantia, ele não vai ter as regras do setor privado, mas sim as regras do setor público. Justo, né? Ok. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação do acesso das informações do poder público. Ou seja, ele está falando aí da compartilhação dos dados aí dentro do próprio setor público, né? Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas da execução das políticas públicas, ou seja, ele tem um banco de dados, Secretaria de Meio Ambiente, né? Aí ele vai utilizar lá para o planejamento. Gente, sempre tem que atender a finalidade pública, né? De execução de políticas públicas e atribuição legal, ou seja, tem que estar em lei, pelos órgãos e entidades públicas respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas. Olha aqui a regra geral, né? Então, é vedado, é proibido o setor público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes em bases de dados que tenham acesso, né? Isso aí já aconteceu, já vi presenciei algumas situações que uma empresa lá, ela quer ter um banco de dados, né, do setor privado, para quê? Para mandar e-mail marketing, para ligar, para vender, né? O que está falando? Regra geral, o setor público não pode transferir seu banco de dados para o setor privado. Isso é importante, isso pode cair na prova, né? O que o setor público, que as empresas privadas que pedalem aí, que providenciem isso, né? Bacana? Fechou, né? Aí, como temos sempre o quê? A exceção, né? O direito no Brasil, ele é sempre baseado em exceções, as exceções, e o concurso público ama cobrar o que é exceção, né? Vamos lá, professor. Exceto, né? Professor, a Secretaria de Fazenda contratou uma empresa para atender o contribuinte. Nesse caso, claro que vai ter que ter o compartilhamento para essa atividade exclusiva, específica. Já disse o quê? Uma das exceções está aqui. Em caso de execução descentralizada de atividade pública que exige a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na lei. Pronto, né? Aí uma informação aí para vocês aí, né? E hoje o que mais temos aí é isso, né? O que nós temos hoje é o setor público contratando empresas privadas, principalmente parceria pública-privada, para a realização de atendimento aí ao usuário, né? 3. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente observados as disposições de lei. Agora tem dados aí, própria lei aí, ela publica, obriga aí vários, né? Várias informações sejam publicadas aí, né? Na própria internet. Aí não tem como, né? Tá lá, já está público, né? Não tem o que a gente solicitar, né? Quando houver previsão legal, ou seja, quando tiver uma lei dizendo que pode,
tá? Ou a transferência por respaldo em contratos, convênios ou instrumentos congêneros. Você tem que ter uma documentação, né? E, finalmente, na hipótese de transferência dos dados, objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger ou resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento de outras finalidades. O que é isso? Transferência de dados para objetivar exclusivamente. Então, nós temos uma secretaria de município, de estado, né, um próprio ministério, que tem dados importantíssimos de milhões de pessoas, e esse órgão não tem condições de proteger, de guardar e armazenar. Aí ele faz um contrato com uma empresa especializada para quê? Para proteger esses dados. Houve a transferência? Sim, só que qual que é a finalidade? A proteção dos mesmos. Então isso pode, né? Coloca os data centers da vida, né? Ótimo. Parágrafo 2º. Os contratos e convênios, tá, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, deverão ser comunicados às autoridades nacionais, né? Ou seja, a autoridade nacional, que é o órgão da presidência, ele quer saber aí como é que está sendo essa movimentação. Por quê, professor? Porque a autoridade nacional, ela é o quê? Ela é a responsável para salvaguardar a Lei 13.709. 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional, dependerá de consentimento do titular, exceto, né? Então vamos lá, o comando do artigo 27, duas coisas. O que ele está falando? Ó, empresa, né? Ó, setor público que tem dados pessoais que vão fornecer essa informação para o direito privado, né? Olha só, dependerá, regra geral, do famoso consentimento. Ok, essa é a regra geral. Agora, existem alguns casos que ele pode compartilhar esses dados sem o consentimento. Inciso 1. Nas hipóteses de dispensa de consentimento previsto nessa lei. Nós vimos lá várias hipóteses de dispensa, né? Nos casos de uso compartilhado de dados em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do artigo 23, que a gente viu lá, né? Aquela questão lá da publicidade, né? 3. Nas exceções constantes no parágrafo 1º do 26. Professor, quais são o que trata o 26? O 26 fala que não, parágrafo 1º, que não pode compartilhar, salvo aquelas exceções. Entre uma delas, né, aquela que eu falei para vocês, que ela contrata uma empresa para o atendimento da Secretaria de Fazenda. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput desse artigo será objeto de regulamentação. Ou seja, aqui, como é que vai se dar isso em detalhes, vai ter um decreto regulamentador. Bacana? Vem comigo, artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes de tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. Ok, né? Então está dando mais poderes aí que ele pode solicitar aí, né? Relatórios, né? Ele pode solicitar aí realização, operações, né? A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Então ele pode estar editando aí regras para que todos do poder público venham seguir, né? Responsabilidade, né? O que significa responsabilidade? Se acontecer alguma merda, quem que vai responder? Quem que vai arcar com o dano? Quem tem responsabilidade em relação a isso? Vem comigo, né? E a responsabilidade, a gente sabe que são 3 tipos de responsabilidade, né? A responsabilidade civil para reparar o dano, penal, que se infringir a lei, e nós temos a responsabilidade administrativa. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei, em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Tá? A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto de proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais do poder público, né? Bacana. Então aí nós pagamos aí mais um artigo, mais um capítulo da nossa lei, né? Como sempre, dá uma paradinha para uma água rapidinho aí e a gente vai para outra aula já já.